A imagem da câmera de segurança do Parkway Crest Mall conta uma história que desafia a explicação. Às 2h17 da manhã de uma quinta-feira tranquila, a câmera captura um corredor vazio, banhado pelo brilho frio e fluorescente da iluminação noturna. As vitrines da joalheria Valen Golden Diamonds brilham impecavelmente atrás de seu vidro reforçado. Fileiras de diamantes e pedras preciosas capturam as luzes do teto como estrelas congeladas. 16 minutos depois, às 2h33 da manhã, o mesmo ângulo da câmera revela uma cena de devastação. 4 vitrines estão estilhaçadas. Seus conteúdos desapareceram na noite. Fragmentos de vidro se espalham pelo chão polido como um confete mortal. No entanto, nesses cruciais 16 minutos, nenhum alarme soou. Nenhuma violação de segurança foi registrada. Nenhum protocolo de emergência foi acionado. Antes de te contar a história completa, só quero pedir um pequeno favor. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like e me diga nos comentários: de que cidade você está assistindo? É sempre incrível ver até onde nossa audiência chega. Agora vamos voltar à história. O sofisticado sistema de segurança do shopping, avaliado em centenas de milhares de dólares e projetado para capturar os ladrões mais astutos, ficou completamente cego a um dos maiores roubos de joias da história do estado. Como é que 16,2 milhões de dólares em pedras preciosas simplesmente desaparecem de um local seguro sem acionar nem mesmo um sussurro da elaborada rede de alarmes? A resposta não estava no trabalho de um gênio do crime ou de uma equipe de assalto elaborada, mas no planejamento metódico de um homem tão invisível, tão perfeitamente integrado às operações diárias do shopping, que ele pôde cometer o crime perfeito, enquanto se escondia à vista de todos. Um homem cuja arma não era a violência ou a intimidação, mas 11 anos de observação paciente e a simples confiança que vem com empurrar um balde de esfregão por corredores intermináveis. Earl Watson era o tipo de homem que as pessoas esqueciam que tinham conhecido. Aos 52 anos, ele possuía aquela qualidade particular de normalidade que o fazia se misturar perfeitamente ao fundo de qualquer ambiente. Com pouco menos de 1,80 m, cabelo castanho grisalho sempre bem penteado e óculos de aro de metal que já viram dias melhores, Earl movia-se pelo mundo com a eficiência silenciosa de alguém que aprendeu há muito tempo que ser notado raramente levava a algo bom. Por mais de 11 anos, Earl foi o zelador noturno do Parkway Crest Mall, um vasto complexo comercial que servia como o coração comercial da comunidade suburbana. Ele era a definição da confiabilidade encarnada. Nunca atrasado, nunca ausente sem aviso, nunca causando problemas ou chamando atenção para si mesmo. Seus supervisores sabiam que podiam contar com ele para chegar exatamente às 23 horas, percorrer metodicamente cada corredor, banheiro e área comum e sair precisamente às 5 horas da manhã, com tudo impecável e seguro. Para os seguranças que trabalhavam no turno da noite, Earl era simplesmente parte do cenário. Eles acenavam educadamente quando seus caminhos se cruzavam durante as rondas. Ocasionalmente trocavam gentilezas sobre o tempo ou os times esportivos locais. Mas Earl nunca se demorava em conversas prolongadas. Ele tinha trabalho a fazer e o fazia com o profissionalismo silencioso que lhe rendeu pequenos aumentos e avaliações de desempenho positivas ano após ano. Os outros funcionários do shopping que trabalhavam durante o dia conheciam Earl principalmente pela evidência de seu trabalho. Pisos que brilhavam sob a luz da manhã, banheiros que cheiravam a desinfetante industrial em vez do caos do tráfego do dia anterior, lixeiras esvaziadas e forradas com sacos novos. Ele era a força de trabalho invisível que mantinha o mundo deles funcionando, chegando depois que eles saíam e partindo antes de eles voltarem. A vida pessoal de Earl era igualmente comum, pelo menos na aparência. Ele morava sozinho em um modesto trailer em Millbrook Acres, uma tranquila comunidade de casas pré-fabricadas a cerca de 20 minutos dos limites da cidade. O trailer ficava em um pequeno lote cercado por pinheiros, oferecendo-lhe a privacidade e a solidão que ele parecia preferir. Seus vizinhos, na maioria aposentados e famílias de classe trabalhadora, o conheciam como o homem quieto da unidade 47, que mantinha o gramado cortado e nunca tocava música muito alta. Ele ficara viúvo 8 anos antes,
quando sua esposa Margaret sucumbiu a um câncer de mama após uma batalha de 2 anos. Aqueles que conheceram ambos lembravam de Earl como um marido devotado que fazia turnos extras para ajudar a pagar seus tratamentos, levando-a para as sessões de quimioterapia e esperando pacientemente nas salas de espera dos hospitais. A morte de Margaret o deixou ainda mais retraído do que antes, mas ele canalizou sua dor para o trabalho, encontrando conforto nas rotinas previsíveis e nas horas solitárias. O que ninguém percebia era que Earl Watson estava conduzindo a operação de reconhecimento mais elaborada que a comunidade policial local já havia encontrado. Por trás de seu exterior de boas maneiras e hábitos de trabalho metódicos, havia uma mente capaz de uma extraordinária atenção aos detalhes e pensamento estratégico. Durante meses, ele esteve memorizando padrões de patrulha, estudando protocolos de segurança e identificando vulnerabilidades em sistemas que outros consideravam impenetráveis. Earl entendia melhor do que ninguém que a verdadeira invisibilidade não era se esconder nas sombras ou usar disfarces. Era sobre estar tão perfeitamente integrado ao ambiente que sua presença se tornava esperada, comum e, por fim, despercebida. Em um mundo de câmeras de segurança e sensores de movimento, fechaduras eletrônicas e guardas armados, a pessoa mais perigosa não era aquela que tentava invadir de fora. Era aquela que já estava do lado de dentro, confiável e ignorada, com acesso a lugares e informações que nenhum estranho jamais poderia obter. O Parkway Crest Mall foi a joia da coroa do varejo suburbano quando abriu no início dos anos 90. Um testemunho reluzente da cultura de consumo americana, espalhado por quase 19 hectares de imóveis de primeira. 3 grandes lojas de departamento ancoravam suas alas, conectadas por amplos corredores, repletos de lojas especializadas, restaurantes e empresas de serviços. Durante os horários de pico, milhares de compradores se moviam por seu ambiente climatizado, seus passos ecoando em pisos polidos, enquanto uma música suave tocava de alto-falantes escondidos. Mas o Parkway Crest Mall, nos anos 2020, era uma criatura totalmente diferente. Como muitos shoppings americanos, ele foi vítima da mudança de hábitos de compra, do varejo online e das pressões econômicas. O fluxo de pessoas diminuiu significativamente na última década. Várias lojas âncora fecharam, deixando vastos espaços vazios atrás de grades de segurança. Os negócios restantes se aglomeravam em torno da entrada principal e da praça de alimentação, enquanto alas inteiras do shopping pareciam cada vez mais abandonadas, especialmente durante a noite. Foi em uma dessas sessões mais silenciosas que a Valen Gold Diamonds estabeleceu sua presença 15 anos antes. A joalheria ocupava uma unidade de esquina perto da entrada secundária do shopping. Uma localização que parecia estratégica quando o tráfego de pessoas era intenso, mas agora parecia isolada e vulnerável. A posição da loja significava que ela estava separada da mesa de segurança principal por quase meio quilômetro de corredor, e o espaço comercial ocupado mais próximo ficava a mais de 90 metros de distância. A Valen Gold Diamonds se especializava em joias de alta qualidade e pedras preciosas soltas, atendendo a clientes que procuravam anéis de noivado, presentes de aniversário e gemas de grau de investimento. Seu inventário incluía regularmente itens no valor de dezenas de milhares de dólares cada, com o inventário total da loja flutuando entre 800 mil e 1,2 milhão de dólares, dependendo da estação e das aquisições recentes. A reputação da loja por qualidade e preços justos construiu uma clientela fiel, mas também os tornou um alvo para a atenção criminal. A infraestrutura de segurança do shopping era um sistema fragmentado que evoluiu ao longo de décadas de mudanças de propriedade, restrições orçamentárias e atualizações tecnológicas. O contrato geral de segurança era mantido pela Secure Guard Solutions, uma empresa regional que fornecia guardas armados para os turnos noturnos e monitorava o sistema de alarme central. No entanto, vários empreiteiros especializados cuidavam de diferentes aspectos do ecossistema de segurança. Os serviços de manutenção e zeladoria eram contratados através da Clean Sweep Commercial Services, que mantinha o contrato do shopping há mais de 8 anos. Esse arranjo significava que funcionários da zeladoria como Earl tinham acesso parcial aos sistemas de segurança por razões práticas. Eles precisavam ser capazes de reiniciar sensores de movimento
ao limpar, desativar certos alarmes durante a manutenção do piso e navegar por áreas seguras durante seus turnos noturnos. A vulnerabilidade neste sistema residia nas lacunas entre os diferentes empreiteiros e seus níveis variados de autorização de segurança. Enquanto a SecureGuard controlava o monitoramento primário de alarmes, os funcionários da Clean Sweep tinham códigos de anulação para zonas específicas para evitar alarmes falsos durante a limpeza de rotina. Esses códigos eram trocados trimestralmente, mas o processo dependia de atualizações manuais e de uma comunicação clara entre as empresas, o que nem sempre acontecia sem problemas. O turno noturno de Earl ia das 23 horas às 5 horas, período durante o qual o shopping ficava essencialmente deserto, exceto pelo pessoal de segurança. Os guardas seguiam um padrão de rotação que havia sido estabelecido por eficiência em vez de imprevisibilidade. Eles realizavam caminhadas completas no perímetro a cada 90 minutos, verificavam locais de alto valor em um cronograma escalonado e monitoravam o painel central de alarmes de sua estação, perto da entrada principal. Entre as rondas de segurança, vastas seções do shopping ficavam sem monitoramento, exceto pelo sistema de câmeras. Mas até mesmo a rede de vigilância tinha pontos cegos e limitações. As restrições orçamentárias impediram uma cobertura abrangente de câmeras e algumas áreas dependiam de equipamentos mais antigos, com capacidades limitadas de visão noturna. As imagens das câmeras eram gravadas, mas raramente monitoradas em tempo real, a menos que um alarme acionasse alertas automáticos. A própria joalheria estava equipada com seu próprio sistema de segurança, incluindo sensores de movimento, alarmes de porta e vitrines sensíveis à pressão. No entanto, este sistema estava integrado ao monitoramento central do shopping através da SecureGuard, criando outra vulnerabilidade potencial, onde diferentes sistemas precisavam se comunicar de forma eficaz. Os itens mais valiosos da loja eram guardados em um cofre fechado todas as noites, mas as vitrines ainda continham mercadorias no valor de centenas de milhares de dólares. O que tornava o cenário particularmente vulnerável não era uma única fraqueza, mas a combinação de múltiplos sistemas, empreiteiros e níveis de acesso que criavam oportunidades para alguém com conhecimento interno explorar lacunas e sobreposições. A segurança do shopping foi projetada para impedir a entrada de estranhos, mas era muito menos eficaz em monitorar alguém que deveria estar lá, movendo-se pelo prédio com acesso legítimo e conhecimento detalhado de como tudo funcionava. A transformação de Earl Watson de zelador confiável a mestre ladrão não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de 12 meses de observação meticulosa, planejamento cuidadoso e paciente coleta de informações que teriam impressionado agentes de inteligência profissionais. O que tornou sua abordagem tão eficaz foi que cada informação que ele coletou veio naturalmente através de suas funções legítimas, tornando seu reconhecimento completamente invisível para quem pudesse estar observando. A primeira fase da preparação de Earl envolveu mapear os padrões humanos do shopping com precisão científica. Ao longo de meses, trabalhando no turno da noite, ele desenvolveu um relógio interno que podia prever com notável precisão quando e onde os seguranças apareceriam durante suas rondas. Ele sabia que o guarda Rodrigues preferia iniciar sua caminhada no perímetro pela entrada norte e trabalhar no sentido horário, levando aproximadamente 12 minutos para completar o circuito. O guarda Thompson, que trabalhava em noites alternadas, era mais metódico, mas também mais distraído, muitas vezes parando para verificar o celular ou pegar um café na máquina de venda automática da praça de alimentação. Earl começou a manter um registro mental desses padrões, anotando variações com base no clima, dia da semana e até mesmo no humor pessoal dos guardas. Ele descobriu que as noites de terça e quarta-feira tinham as rotinas de segurança mais relaxadas, enquanto as noites de quinta e sexta-feira eram mais rígidas à medida que a correria das compras de fim de semana se aproximava. Ele aprendeu que os guardas eram mais atentos durante a primeira e a última ronda do turno, mas se tornavam mais complacentes durante as longas horas entre meia-noite e 4 horas da manhã. O sistema de câmeras apresentava um desafio mais complexo, mas a posição de Earl como zelador noturno lhe deu insights únicos sobre sua operação. Suas tarefas de limpeza exigiam que ele trabalhasse ao redor do equipamento de vigilância,
e ele tinha razões legítimas para estar em áreas onde as câmeras estavam localizadas. Com o tempo, ele identificou vários pontos cegos críticos, áreas onde os ângulos das câmeras criavam sombras ou onde o posicionamento do equipamento deixava lacunas na cobertura. Mais importante, Earl descobriu os protocolos de manutenção do sistema de câmeras. Quando as equipes de limpeza precisavam trabalhar em áreas com câmeras ativadas por movimento, elas podiam solicitar a desativação temporária através da mesa de segurança. Este processo exigia autorização adequada, mas Earl aprendeu que os guardas noturnos muitas vezes estavam mais focados em preencher papelada do que em verificar cada solicitação de manutenção, especialmente de alguém que eles reconheciam e confiavam. A grande descoberta de Earl veio quando ele encontrou um crachá de manutenção descartado que pertencera a Frank Kowalski, um técnico de HVAC que havia se aposentado 6 meses antes. O crachá havia sido deixado em um armário de serviço e deveria ter sido devolvido à administração do prédio. Mas no caos da festa de aposentadoria e do último dia de Frank, ele simplesmente foi esquecido. Earl silenciosamente guardou o crachá, sabendo que poderia fornecer acesso a áreas que suas credenciais de zelador não poderiam alcançar. O crachá abriu um nível totalmente novo de acesso para os esforços de reconhecimento de Earl. O pessoal de manutenção de HVAC precisava acessar áreas em todo o shopping, incluindo corredores de serviço que corriam paralelos às principais áreas de compras. Esses caminhos dos bastidores raramente eram monitorados por câmeras e nunca patrulhados por seguranças, criando uma rede de rotas ocultas que Earl poderia usar para se mover pelo prédio sem ser detectado. Através desses corredores de serviço, Earl obteve acesso às áreas dos fundos de várias lojas, incluindo entradas de serviço e painéis de manutenção que a maioria dos funcionários do shopping nunca via. Ele descobriu que a Valen Gold and Diamonds tinha uma porta de acesso traseira que se abria para o corredor de serviço, protegida apenas por uma fechadura comercial padrão, em vez do sistema de segurança eletrônico que protegia a entrada principal. A coleta de informações de Earl se estendeu às operações comerciais da joalheria. Ele notou padrões em seus ciclos de inventário, observando quando novas mercadorias chegavam e como eram processadas. Ele aprendeu que toda quinta-feira à noite, a loja recebia remessas de itens de alto valor em preparação para as compras de fim de semana, quando as vendas de anéis de noivado geralmente atingiam o pico. Essas entregas de quinta à noite significavam que, na manhã de sexta-feira, as vitrines da loja continham seu inventário de maior valor da semana. A informação mais crucial que Earl coletou envolvia o sistema de gerenciamento de chaves da loja. Durante suas tarefas de limpeza, ele observou as rotinas diárias da gerente da loja, Patricia Chen, incluindo seu hábito de pendurar o casaco na sala de descanso dos funcionários enquanto cuidava das tarefas de fim de dia. O chaveiro de Patrícia incluía não apenas as chaves do carro e da casa, mas também uma chave mestra para as portas internas e vitrines da joalheria. Earl percebeu que, se pudesse pegar emprestada essa chave por tempo suficiente para fazer uma impressão, teria acesso a áreas da loja que nem mesmo arrombadores sofisticados poderiam alcançar. O desafio era encontrar uma oportunidade para acessar a chave sem levantar suspeitas e depois devolvê-la antes que sua ausência fosse notada. A oportunidade surgiu durante uma noite de quinta-feira particularmente movimentada, quando Patrícia ficou até tarde para processar uma grande entrega de joias. Earl observou sua rotina. Ela pendurava o casaco na sala de descanso, trabalhava com o pessoal da entrega na área principal da loja por aproximadamente 20 minutos e depois voltava para pegar o casaco antes de sair. Durante essa janela de 20 minutos, a sala de descanso estava vazia e acessível a Earl como parte de suas tarefas de limpeza. Usando uma técnica que aprendeu em tutoriais online, Earl fez impressões rápidas das chaves necessárias, usando um composto de modelagem macio que ele havia preparado especificamente para esse fim. Todo o processo levou menos de 3 minutos, e as chaves de Patrícia estavam de volta em seu chaveiro antes que ela terminasse de processar a entrega. Em uma semana, Earl usou as impressões para criar duplicatas funcionais, usando uma máquina de cortar chaves que comprou com dinheiro em uma loja de ferragens em uma cidade vizinha. A fase final de preparação de Earl envolveu a aquisição das ferramentas especializadas que ele precisaria para o próprio assalto. Ele pesquisou técnicas de corte de vidro, aprendendo que cortadores de vidro com ponta de diamante
poderiam criar quebras limpas em vidro temperado, sem o estilhaçamento barulhento que atrairia atenção. Ele estudou pistolas de calor e sua aplicação no concerto de vidro, percebendo que poderia potencialmente selar novamente o vidro cortado para disfarçar evidências de adulteração. Cada ferramenta e peça de equipamento que Earl adquiriu foi comprada com dinheiro em locais diferentes, muitas vezes durante viagens legítimas para resolver assuntos pessoais. Ele nunca comprou vários itens especializados da mesma loja e sempre tinha explicações plausíveis para qualquer compra individual. O cortador de vidro foi comprado quando ele mencionou a um vizinho que estava pensando em tentar vitrais como hobby. A pistola de calor foi comprada junto com removedores de tinta quando ele disse ao seu supervisor que estava planejando reformar os móveis de seu trailer. Quando Earl estava pronto para executar seu plano, ele havia passado mais de um ano estudando cada aspecto das operações do shopping, sistemas de segurança e rotinas humanas. Ele sabia exatamente quando os guardas estariam em áreas específicas, quais câmeras cobriam quais ângulos e quanto tempo ele teria para trabalhar sem ser detectado. Mais importante, ele havia desenvolvido planos de contingência para vários cenários, garantindo que, mesmo que algo inesperado ocorresse, ele teria opções para se adaptar sem abandonar a operação completamente. Quinta-feira, 15 de outubro, começou como qualquer outro dia de trabalho para Earl Watson. Ele passou a manhã resolvendo recados. Almoçou tranquilamente no restaurante que frequentava 2 vezes por semana e tirou uma soneca à tarde para garantir que estaria alerta durante seu turno noturno. No início da noite, ele estava passando por sua rotina habitual de pré-trabalho. Um jantar simples, um banho e arrumando suas roupas de trabalho com a mesma precisão metódica que aplicava a tudo em sua vida. Mas esta quinta-feira era diferente. Escondida sob sua calma exterior, a mente de Earl estava passando pelas verificações finais de um plano que vinha sendo elaborado há meses. Ele havia identificado esta quinta-feira em particular como ideal porque caía durante a fase de lua nova, o que significava a iluminação natural mínima ao redor do exterior do shopping. A previsão do tempo anunciava chuva fraca, o que manteria o tráfego de pedestres casual longe do prédio e forneceria cobertura adicional para seus movimentos. Earl chegou ao Parkway Crest Mall em seu horário habitual, 22h50, estacionando sua velha caminhonete Toyota na seção de funcionários, onde ela já havia ficado inúmeras vezes. Ele acenou para o segurança na entrada de funcionários, passou o cartão de identificação e pegou seus materiais de limpeza no depósito de zeladoria, exatamente como fizera milhares de vezes nos últimos 11 anos. Para quem estivesse observando, Earl Watson estava simplesmente começando mais um turno noturno de rotina. Às 23h15, Earl iniciou sua rotina de limpeza na ala leste do shopping, trabalhando metodicamente pelos corredores, enquanto acompanhava os movimentos do segurança. O guarda Rodrigues estava de plantão, seguindo seu previsível padrão de patrulha no sentido horário. Earl cronometrou seus movimentos para ficar bem longe das rotas de patrulha, mantendo seu cronograma de limpeza normal em áreas que não entrariam em conflito com seus planos posteriores. À 1h30 da manhã, Earl havia concluído a parte legítima de seu turno nas seções do shopping mais distantes da Valen Golden Diamonds. Seu carrinho de limpeza estava carregado com as ferramentas especializadas de que precisaria, ocultas em suprimentos de zeladoria normais e em compartimentos secretos que ele havia construído nas semanas anteriores. Para qualquer observador, seu carrinho não continha nada mais suspeito do que produtos de limpeza industriais, sacos de lixo e equipamentos de manutenção. À 1h45 da manhã, Earl se posicionou para a fase mais crítica de sua operação. Ele havia calculado que o guarda Rodrigues completaria sua patrulha da 1h30 e se acomodaria na mesa de segurança por aproximadamente 90 minutos antes de iniciar suas próximas rondas. Essa janela deu a Earl o tempo de que precisava, mas apenas se tudo corresse conforme o planejado. O primeiro movimento de Earl foi criar uma razão plausível para uma atividade incomum na área da joalheria. Usando seu carrinho de limpeza, ele transportou uma pequena quantidade de água para o armário de utilidades de HVAC adjacente a Valen Golden Diamonds. Exatamente às 2h03 da manhã, ele provocou um vazamento de água controlado, afrouxando uma conexão em uma linha de condensação, e em seguida relatou imediatamente a emergência à mesa de segurança através do sistema de comunicação de manutenção.
Esse alarme falso serviu a múltiplos propósitos. Estabeleceu a presença legítima de Earl na área, forneceu uma razão para ele acessar espaços de utilidades e, o mais importante, deu-lhe motivos para solicitar a desativação temporária dos sensores de movimento na zona afetada. O guarda Rodrigues, seguindo o protocolo padrão para emergências de manutenção, autorizou o desligamento temporário da câmera na área imediata enquanto Earl avaliava os danos causados pela água. Às 2h08 da manhã, com o sistema de vigilância temporariamente cego em sua zona-alvo, Earl iniciou a fase mais perigosa de sua operação. Usando o crachá de HVAC aposentado, que ele havia adquirido meses antes, ele acessou o corredor de utilidades que passava por trás da joalheria. O crachá ainda funcionava porque a administração do prédio nunca havia atualizado seu banco de dados de controle de acesso após a aposentadoria do técnico. O corredor de utilidades deu a Earl acesso direto à porta de serviço dos fundos da Valen Golden Diamonds. Usando a chave duplicada que ele havia criado a partir do chaveiro de Patricia Chen, ele destrancou a porta e entrou na sala dos fundos da loja às 2h12 da manhã. Seu coração batia forte, mas suas mãos permaneceram firmes enquanto ele se movia pelo espaço escuro, usando uma pequena lanterna de LED para navegar. Os sensores de movimento internos da loja haviam sido desativados como parte do protocolo de manutenção do vazamento de água, dando a Earl liberdade para se mover pelo espaço de varejo sem acionar alarmes. Ele se dirigiu à área de exposição principal, onde 4 vitrines de joias premium continham a mercadoria mais valiosa da loja. De acordo com suas observações dos padrões de inventário da loja, essas vitrines continham aproximadamente 16,2 milhões de dólares em diamantes soltos, joias de grife e pedras preciosas. Earl havia praticado a técnica de corte de vidro dezenas de vezes em materiais semelhantes, e sua preparação se mostrou na eficiência de seu trabalho. Usando o cortador de vidro com ponta de diamante, ele marcou linhas precisas no vidro temperado de cada vitrine, criando painéis removíveis que permitiriam o acesso ao conteúdo sem destruir toda a estrutura da caixa. Trabalhando com precisão metódica, Earl removeu o conteúdo de todas as 4 vitrines-alvo, colocando cuidadosamente cada item em sacos pré-rotulados que ele havia preparado especificamente para esse fim. Ele havia estudado o sistema de inventário da loja bem o suficiente para saber quais itens eram mais valiosos e portáteis, focando em diamantes soltos e peças de alta qualidade que seriam mais fáceis de transportar e, eventualmente, vender. Todo o processo de extração levou aproximadamente 4 minutos. Earl então iniciou a fase mais crucial de sua operação: apagar seus rastros. Usando a pistola de calor que ele adquiriu durante sua fase de preparação, ele selou cuidadosamente os painéis de vidro cortados, criando reparos que seriam virtualmente invisíveis a uma observação casual. Ele então limpou levemente as vitrines com limpa-vidros, removendo quaisquer impressões digitais ou marcas de ferramentas que pudessem fornecer evidências forenses. Às 2h16 da manhã, Earl carregou sua mercadoria roubada em compartimentos especialmente preparados dentro de seu carrinho de limpeza, disfarçando milhões de dólares em joias como sacos de lixo e suprimentos de limpeza de rotina. Ele saiu pela porta de serviço dos fundos, trancando-a cuidadosamente atrás de si, e voltou para o corredor de utilidades usando a mesma rota que havia entrado. A estratégia de saída de Earl foi tão cuidadosamente planejada quanto todos os outros aspectos da operação. Em vez de retornar diretamente às suas tarefas de limpeza normais, ele usou o sistema de comunicação interno do prédio para relatar que o vazamento de água havia sido contido com sucesso e que ele estava terminando seu turno mais cedo devido a uma emergência familiar. Isso forneceu uma razão legítima para sua partida antecipada e estabeleceu uma linha do tempo que seria consistente com os registros de segurança. Às 2h55 da manhã, Earl carregou seu carrinho de limpeza em sua caminhonete e foi embora do Parkway Crest Mall pela última vez. Para qualquer um que revisse as filmagens de segurança mais tarde, sua partida pareceria rotineira. Um funcionário dedicado, respondendo a uma crise familiar, depois de lidar com uma emergência de manutenção com seu profissionalismo habitual. Toda má operação
Desde o relatório inicial do vazamento de água até a saída de Earl do prédio, levou apenas 52 minutos. A parte do roubo em si consumiu apenas 14 minutos. Nessa breve janela, Earl Watson executou um dos roubos de joias mais sofisticados da história do estado, removendo milhões de dólares em mercadorias sem acionar um único alarme de segurança ou deixar qualquer evidência óbvia de atividade criminosa. Enquanto Earl dirigia pelas ruas vazias em direção ao seu trailer, os limpadores de para-brisa limpando a chuva fraca de sua visão, ele parecia ser apenas mais um trabalhador voltando para casa após um longo turno. Ninguém poderia imaginar que o zelador silencioso ao volante acabara de concluir um assalto que intrigaria as agências de aplicação da lei e viraria manchete em toda a região. A fuga de Earl Watson do Parkway Crest Mall foi uma aula magistral de desorientação psicológica e preparação cuidadosa. Enquanto a maioria dos criminosos focava seu planejamento no crime em si, Earl passou o mesmo tempo desenvolvendo sua estratégia de saída, entendendo que roubar as joias com sucesso era apenas metade do desafio. A outra metade era desaparecer completamente antes que alguém percebesse o que havia acontecido. A genialidade da partida de Earl residia em sua absoluta normalidade. Quando ele saiu do shopping às 2h55 da manhã, alegando uma emergência familiar, ele estava seguindo um protocolo que o pessoal da zeladoria havia usado dezenas de vezes ao longo dos anos. Emergências pessoais, familiares doentes e crises inesperadas faziam parte da realidade da vida da classe trabalhadora, e a administração do prédio aprendera a ser flexível. A caminhonete de Earl saindo do estacionamento de funcionários pareceria comum para qualquer um que revisse as filmagens de segurança mais tarde. O veículo era familiar para guardas e câmeras, tendo feito a mesma viagem milhares de vezes durante os 11 anos de Earl no cargo. O horário era um pouco mais cedo, mas a emergência de manutenção documentada e a crise familiar forneciam explicações perfeitamente razoáveis para o desvio de seu cronograma normal. O que os investigadores descobririam mais tarde é que a emergência familiar de Earl não era totalmente fabricada. 2 dias antes, ele de fato recebera um telefonema de um primo distante no Arizona, mencionando que a tia idosa deles havia sido hospitalizada. Earl usou essa situação real como base para sua história de cobertura, sabendo que, se questionado mais tarde, haveria familiares genuínos que poderiam confirmar que ele tinha motivos para viajar inesperadamente. A rota que Earl tomou ao sair do shopping foi igualmente calculada. Em vez de dirigir diretamente para seu trailer em Millbrook Acres, ele se dirigiu para a rodovia interestadual que se conectava a vários estados vizinhos. Esse caminho o levou a passar por um posto de gasolina 24 horas, onde ele já havia se estabelecido como cliente ocasional durante recados legítimos noturnos nos últimos meses. No posto, Earl deu seu primeiro passo crucial na transformação de zelador noturno para fugitivo. No banheiro masculino, ele trocou seu uniforme de trabalho por roupas civis que guardara em sua caminhonete. O uniforme de zelador, junto com seu crachá de identificação de trabalho e suprimentos de limpeza, foi para um grande saco de lixo que ele depositou no container do posto. Para qualquer observador, ele era simplesmente um viajante se refrescando durante uma longa viagem. A caminhonete de Earl continha tudo o que ele precisava para uma fuga imediata. Roupas para vários dias, artigos de higiene básicos, comida não perecível e, o mais importante, aproximadamente $8.000 em dinheiro que ele vinha acumulando silenciosamente no último ano. Esse dinheiro veio de fontes legítimas, economias modestas, horas extras ocasionais e o produto da venda de itens pessoais que ele não precisava mais. Representava todas as suas economias de vida, cuidadosamente preservadas para este momento. As joias roubadas permaneceram escondidas em compartimentos especialmente construídos em toda a caminhonete de Earl, disfarçadas de suprimentos e ferramentas automotivas. Ele passou meses preparando esses esconderijos, garantindo que mesmo uma busca minuciosa dificilmente revelaria a mercadoria, a menos que os investigadores soubessem exatamente o que estavam procurando e onde encontrar. O destino imediato de Earl não era seu primo no Arizona, apesar do que ele dissera à segurança do shopping.
Em vez disso, ele dirigiu durante a noite em direção a um pequeno motel em uma cidade a aproximadamente 320 quilômetros de distância, um local que ele havia pesquisado e visitado uma vez antes, durante um ensaio meses antes. O motel era o tipo de lugar que aceitava pagamentos em dinheiro, fazia poucas perguntas e mantinha registros mínimos de seus hóspedes. Ao chegar ao motel ao amanhecer, Earl se registrou com um nome falso, pagando por uma semana de estadia adiantado em dinheiro. Ele havia praticado a identidade que planejava usar, criando uma história de fundo plausível sobre ser um vendedor viajante tirando férias entre territórios. Os documentos de identificação falsos que ele carregava não eram falsificações sofisticadas, mas eram suficientes para a verificação limitada que um motel econômico normalmente realizava. Do motel, Earl começou a executar a segunda fase de seu plano de fuga. Usando um celular pré-pago que ele havia comprado meses antes, ele contatou vários revendedores de carros usados na área circundante, alegando estar interessado em trocar sua caminhonete por um veículo diferente. Este processo levou 2 dias, durante os quais Earl avaliou cuidadosamente as transações potenciais que lhe forneceriam transporte confiável, eliminando o veículo que o conectava à sua identidade anterior. A troca de carro que Earl finalmente arranjou foi com um pequeno revendedor independente, especializado em transações em dinheiro e papelada mínima. Earl trocou sua caminhonete mais dinheiro adicional por um sedã mais antigo que era confiável, mas completamente comum. O revendedor, que lidava com muitas transações semelhantes envolvendo pessoas que queriam evitar bancos e empresas de financiamento, não fez perguntas desconfortáveis sobre as motivações de Earl. Enquanto executava a troca de veículo, Earl também iniciou o processo de liquidação de sua mercadoria roubada. Ele pesquisou extensivamente operações de receptação durante sua fase de preparação, identificando vários compradores em potencial em diferentes regiões que poderiam estar interessados em joias de alto valor com proveniência questionável. Sua abordagem foi cautelosa e metódica, fazendo contato inicial através de intermediários e nunca revelando o escopo total de seu inventário a um único comprador em potencial. As primeiras vendas de Earl foram pequenas transações projetadas para testar a confiabilidade e a discrição de potenciais operações de receptação. Ele ofereceu peças individuais no valor de alguns milhares cada, aceitando significativamente menos do que seu valor de varejo em troca de transações em dinheiro rápidas e não rastreáveis. Essas vendas iniciais forneceram a Earl Capital operacional adicional, permitindo-lhe avaliar quais compradores poderiam ser adequados para transações maiores mais tarde. O aspecto mais notável da fuga de Earl foi o quão completamente ele cortou suas conexões com sua vida anterior. O trailer em Millbrook Acres estava vazio, limpo de todos os pertences pessoais. Os vizinhos que notaram sua ausência presumiram que ele estava visitando o membro da família, cuja emergência médica havia sido mencionada em conversas na semana anterior. Levaria mais alguns dias até que alguém se preocupasse com a ausência prolongada de Earl. Earl cancelou seus serviços públicos, encaminhou sua correspondência para uma caixa postal que estabelecera com sua identidade falsa e retirou suas modestas economias do banco local durante o horário comercial normal na quarta-feira, um dia antes do assalto. Para qualquer um que revisasse suas atividades mais tarde, essas ações pareceriam os preparativos normais de alguém planejando uma longa viagem para cuidar de um parente doente. Quando a segurança do shopping descobriu o roubo na manhã de sexta-feira, Earl Watson havia efetivamente deixado de existir. O homem dirigindo um sedã comum pelas estradas secundárias da América Rural era alguém totalmente diferente. Uma pessoa com uma nova identidade, uma quantia substancial de dinheiro e uma estratégia cuidadosamente planejada para construir uma nova vida longe de qualquer um que pudesse se lembrar do zelador noturno silencioso do Parkway Crest Mall. A manhã de sexta-feira, 16 de outubro, começou rotineiramente no Parkway Crest Mall. Os funcionários do turno do dia chegaram e encontraram o prédio limpo e devidamente conservado, exatamente como esperavam após o trabalho noturno de Earl Watson. Os pisos brilhavam sob as luzes fluorescentes, os banheiros estavam impecáveis e todas as lixeiras haviam sido esvaziadas e forradas com sacos novos. Aparentemente,
tinha sido mais uma noite típica de serviço de zeladoria profissional. Patricia Chen, a gerente da Valen Golden Diamonds, chegou à sua loja às 8h45 da manhã para iniciar os preparativos para o que prometia ser uma sexta-feira movimentada. O fim de semana normalmente trazia um aumento no fluxo de pessoas e maiores volumes de vendas, especialmente para anéis de noivado e presentes de aniversário. Ao destrancar a entrada principal e desativar o sistema de segurança noturno, nada parecia fora do lugar. Foi somente quando Patrícia iniciou sua verificação de inventário matinal, por volta das 9h15, que a magnitude do desastre se tornou aparente. A primeira vitrine que ela inspecionou parecia normal à distância, mas um exame mais detalhado revelou que o vidro havia sido habilmente cortado e selado novamente. O conteúdo da vitrine, quase 4,2 milhões de dólares em diamantes soltos e joias premium, havia desaparecido completamente. A reação inicial de Patrícia foi de confusão, em vez de alarme. A vitrine parecia praticamente intocada, e ela se perguntou brevemente se poderia ter se enganado sobre quais itens deveriam estar em exposição. Mas ao se mover para as vitrines adjacentes e encontrá-las igualmente vazias, a terrível realidade começou a se instalar. A Valen Golden Diamonds havia sido roubada de seu inventário mais valioso, e o roubo ocorrera sem acionar nenhuma das medidas de segurança da loja. A ligação para o 911 veio às 9h32 da manhã. A voz de Patrícia tremia enquanto ela relatava o roubo ao despachante de emergência, explicando que milhões de dólares em joias haviam sido roubados durante a noite sem disparar nenhum alarme. Os policiais que responderam chegaram em minutos, seguidos logo depois por detetives da unidade de roubo, especializados em furtos comerciais de alto valor. A detetive Sarah Martinez, uma veterana de 20 anos com vasta experiência em casos de segurança no varejo, foi uma das primeiras investigadoras a examinar a cena do crime. O que ela descobriu desafiou tudo o que pensava saber sobre roubos de joalherias. As vitrines haviam sido abertas com técnicas sofisticadas que exigiam habilidade técnica e conhecimento detalhado dos sistemas de segurança da loja. Ainda mais intrigante, o roubo parecia ter ocorrido sem deixar nenhuma evidência forense. As imagens da câmera de segurança das horas noturnas não revelaram sinais de arrombamento ou atividade suspeita. A gravação mostrava Earl Watson realizando suas rotinas de limpeza normais, respondendo a um pequeno problema de manutenção na área da joalheria e saindo mais cedo devido a uma emergência familiar relatada. Para os investigadores que viam as imagens, o comportamento de Earl parecia completamente consistente com seus padrões de trabalho documentados e responsabilidades legítimas. O supervisor de segurança do shopping, James Rodrigues, que estava de serviço durante o roubo, foi uma das primeiras pessoas entrevistadas pelos detetives. Rodrigues confirmou que Earl havia relatado um vazamento de água perto da joalheria por volta das 2 da manhã e solicitado a desativação temporária 2 sensores de movimento naquela zona, enquanto avaliava a situação. O registro de segurança mostrou que os protocolos adequados foram seguidos, e Rodrigues expressou total confiança no profissionalismo e na confiabilidade de Earl. A investigação inicial se concentrou em ameaças externas, operando sob a suposição de que criminosos sofisticados haviam de alguma forma contornado os sistemas de segurança do shopping para obter acesso à joalheria. Os detetives examinaram as fechaduras em busca de sinais de arrombamento, revisaram as imagens das câmeras externas em busca de veículos suspeitos e entrevistaram outros lojistas que poderiam ter observado atividades incomuns durante a noite. Foi somente na tarde de sábado, quando a detetive Martinez tentou contatar Earl Watson para uma entrevista de rotina sobre suas observações durante a noite do roubo, que os investigadores perceberam que sua principal testemunha havia efetivamente desaparecido. As ligações para os números de contato listados de Earl não foram atendidas. Seu trailer em Millbrook Acres estava vazio, sem indicação de quando ele poderia retornar. Martinez foi pessoalmente ao parque de trailers, entrevistando os vizinhos de Earl sobre suas atividades recentes e seu paradeiro. As respostas que ela recebeu foram consistentes com a história de cobertura de Earl. Ele havia mencionado uma emergência familiar envolvendo um parente doente, fora visto carregando bagagem em sua caminhonete no início da semana, e esperava-se que ficasse fora por um período indefinido,
enquanto cuidava de seu familiar. As entrevistas com os vizinhos inicialmente apoiaram a inocência de Earl, em vez de levantar suspeitas. Vários moradores o descreveram como um homem quieto e confiável, que fora profundamente afetado pela morte de sua esposa, mas sempre fora prestativo e digno de confiança. A ideia de que Earl Watson pudesse estar envolvido em um sofisticado assalto multimilionário parecia completamente inconsistente com tudo o que sabiam sobre seu caráter. As suspeitas da detetive Martinez foram despertadas pela primeira vez não pela ausência de Earl, mas pela precisão do próprio roubo. Quanto mais ela estudava a cena do crime, mais impressionada ficava com a sofisticação técnica da operação. O corte do vidro fora realizado por alguém com considerável habilidade e as ferramentas certas. O momento fora perfeito, evitando patrulhas de segurança e cobertura de câmeras. E o mais revelador de tudo, o ladrão possuía conhecimento detalhado dos padrões de inventário e protocolos de segurança da loja. Um exame mais aprofundado dos sistemas de segurança do shopping revelou anomalias sutis que haviam sido ignoradas durante a investigação inicial. A solicitação de manutenção que desativou as câmeras na área da joalheria veio pelos canais adequados e seguiu os protocolos corretos, mas o momento coincidiu perfeitamente com o roubo. O vazamento de água que justificou a presença de Earl na área foi real, mas pequeno, facilmente reparado e localizado com precisão para afetar a cobertura da câmera sem causar danos significativos. Quando os investigadores tentaram verificar a história da emergência familiar de Earl, descobriram outra camada de preparação cuidadosa. Earl, de fato, tinha um primo no Arizona, e esse primo confirmou ter recebido uma ligação sobre a hospitalização da tia deles. No entanto, quando os detetives contataram o hospital em questão, não encontraram nenhum registro de que a tia tivesse sido tratada lá durante o período relevante. A busca no trailer abandonado de Earl, realizada com os devidos mandados na manhã de segunda-feira, revelou um espaço que havia sido sistematicamente esvaziado de todos os pertences pessoais. Roupas, fotografias, documentos e móveis haviam sido removidos, deixando para trás apenas os eletrodomésticos e acessórios básicos que vieram com a unidade alugada. A minuciosidade da evacuação sugeria planejamento e preparação, em vez de uma partida apressada. Mais significativamente, os investigadores encontraram evidências das atividades de pesquisa e preparação de Earl. Escondidos em um galpão de armazenamento atrás do trailer, eles descobriram materiais de prática de corte de vidro, artigos impressos sobre sistemas de segurança, de joalherias e plantas detalhadas do Parkway Crest Mall que haviam sido anotadas com notas manuscritas sobre rotas de patrulha e posições de câmeras. A investigação ganhou nova urgência quando os detetives perceberam que estavam lidando com um trabalho interno executado por alguém que passara meses se preparando para o crime perfeito. Earl Watson não era mais visto como uma testemunha desaparecida, mas como o principal suspeito de um dos maiores roubos de joias da história do estado. Infelizmente, quando os investigadores chegaram a essa conclusão, Earl já havia ganhado uma vantagem de 4 dias no que se tornaria uma das mais extensas caçadas humanas da história recente da região. O Departamento de Polícia local emitiu imediatamente um alerta de busca para Earl Watson e sua caminhonete Toyota, mas eles já estavam perseguindo um fantasma. O veículo de Earl fora trocado dias antes, e o próprio homem adotara uma nova identidade, que tornava os métodos de rastreamento convencionais ineficazes. Sua preparação cuidadosa criara um buffer de tempo e desorientação que se provaria crucial para sua fuga final. A detetive Martinez coordenou com as agências de aplicação da lei estaduais e federais para expandir a busca para além das jurisdições locais. O FBI se envolveu devido à probabilidade de que a mercadoria roubada fosse transportada através das fronteiras estaduais, e seus recursos permitiram uma investigação mais abrangente sobre os antecedentes, associados e possíveis destinos de Earl. A atenção da mídia em torno do caso foi intensa, mas em última análise contraproducente para a investigação. Reportagens descrevendo o zelador gênio que realizou o assalto perfeito geraram centenas de dicas do público, mas quase todas se revelaram pistas falsas ou relatos de identidade equivocada. A publicidade também alertou Earl sobre o escopo da investigação, permitindo que ele ajustasse seus planos
e evitasse áreas onde a atenção da polícia pudesse estar concentrada. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder o próximo.